A história que você vai ouvir agora é uma das mais marcantes de toda a humanidade. Uma narrativa de dor, sofrimento, esperança e milagres que atravessa gerações. Imagine por um instante estar em um tempo em que um povo inteiro vivia sob correntes invisíveis, não apenas de ferro, mas de humilhação diária. O Egito era o império mais poderoso do mundo, e ali, milhões de hebreus trabalhavam como escravos, dobrados sob o peso da opressão, carregando pedras, levantando cidades que nunca habitariam, servindo a deuses que não conheciam. Cada dia era um grito sufocado, uma lágrima escondida, uma oração murmurada no silêncio da noite. E enquanto as crianças choravam de fome e os pais desfaleciam nos campos, um clamor subia aos céus pedindo libertação. Esse clamor seria atendido, mas não sem antes atravessar o vale mais sombrio da dor humana, onde a fé seria testada e o poder de Deus revelado em sinais que abalariam reis e marcariam para sempre a história. O Egito florescia em ouro, em templos gigantescos e em exércitos invencíveis, mas por trás desse brilho havia sangue e lágrimas. O povo hebreu já não conhecia mais a liberdade e muitos sequer lembravam da promessa feita a seus antepassados. Em meio a essa escuridão, nasce Moisés, uma criança marcada pelo destino. O faraó havia decretado a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos, temendo que aquele povo se tornasse numeroso demais. E foi nesse cenário que uma mãe desesperada, tomada pelo medo e pela fé, colocou seu bebê em um cesto de junco e o deixou nas águas do rio Nilo. Esse simples gesto de coragem mudou o rumo da história. Moisés foi encontrado pela filha do faraó, que o criou como príncipe dentro do próprio palácio inimigo. Crescendo entre luxo e privilégios, ele carregava no coração a chama da identidade que o mundo tentava apagar. Moisés cresceu dividido entre dois mundos, o da realeza egípcia, com suas riquezas e glórias, e o da sua verdadeira origem, marcada por sofrimento e escravidão. Seus olhos não conseguiam ignorar os açoites que caíam sobre seu povo, nem os gritos sufocados dos que trabalhavam até a exaustão. Um dia, tomado pela ira e pela compaixão, Moisés matou um soldado egípcio que maltratava um hebreu. Esse ato, embora fruto de indignação, trouxe consequências irreversíveis. Descoberto, ele se tornou um fugitivo, abandonando o palácio e correndo para o deserto. No silêncio árido das terras solitárias, Moisés experimentou o vazio, a dor do exílio e a sensação de fracasso. Parecia que sua vida havia acabado ali, longe da grandeza e da promessa. Mas foi nesse mesmo deserto que Deus se revelaria, transformando um fugitivo em libertador e dando início a uma das maiores jornadas da humanidade. Enquanto Moisés pastoreava ovelhas no deserto, algo extraordinário aconteceu. Ele viu uma sarça em chamas, mas que não se consumia. Aproximando-se para ver melhor, ouviu uma voz que o chamava pelo nome. Era o próprio Deus, revelando sua presença e seu propósito. Ali, Moisés recebeu um chamado impossível: voltar ao Egito, enfrentar o faraó e libertar o povo escravizado. Tomado pelo medo, ele questionou, tentou recusar. Alegou não ter voz nem poder. Mas Deus lhe garantiu: eu estarei contigo. Essa promessa se tornaria o combustível da missão. Moisés, com o coração ainda tremendo, retornou ao Egito, não mais como príncipe ou fugitivo, mas como porta-voz da vontade divina. Ele não ia em seu próprio nome, mas em nome daquele que reina acima de reis e impérios. Diante do trono de Faraó, Moisés ergueu sua voz. O pedido era simples, mas ousado: deixa o meu povo ir. O Faraó, endurecido, zombou da ideia e recusou. O coração do rei estava tomado pelo orgulho e a luta de vontades estava apenas começando. Foi então que começaram os sinais, cada um mais terrível que o anterior.
O rio Nilo se transformou em sangue, os peixes morreram e o cheiro da morte tomou conta do Egito. Mas o faraó não cedeu. Vieram as rãs, invadindo casas, camas e mesas, perturbando o sono de toda a nação. Depois, piolhos e moscas em nuvens sufocantes, doenças nos animais, úlceras na pele, destruição nas colheitas. O Egito, antes símbolo de grandeza, se tornava um lugar de caos e dor. Ainda assim, o coração do faraó permanecia endurecido. Mas o pior ainda estava por vir. Uma chuva de granizo caiu sobre a terra, queimando o que tocava, destruindo plantações inteiras. Logo depois, enxames de gafanhotos devoraram o que restava, deixando a terra nua, desolada, sem sustento. O desespero crescia entre o povo egípcio, mas Faraó não se curvava. Então veio a escuridão, tão densa que parecia sufocar, cobrindo o Egito por 3 dias inteiros, mergulhando o coração da nação em medo e angústia. E por fim, a última e mais terrível praga, a morte dos primogênitos. Em uma única noite, o choro dos pais ecoou pelas ruas, pois em cada casa havia luto. Os hebreus, protegidos pelo sangue do cordeiro nos umbrais das portas, foram poupados. O Egito, finalmente quebrado, não pôde mais resistir. O faraó, devastado, chamou Moisés e ordenou que saíssem. E assim, um povo inteiro marchou em direção à liberdade, carregando em si a memória das lágrimas, mas também a esperança de um novo começo. Porém, a jornada não seria tão simples. Quando perceberam que os hebreus estavam partindo, o coração de Faraó mais uma vez se endureceu. Ele reuniu seu exército, com cavalos, carruagens e guerreiros armados, e partiu em perseguição. O povo, acampado diante do mar, entrou em pânico. Não havia saída. De um lado, a água. Do outro, a fúria do Egito. O desespero tomou conta. Gritos de medo se levantaram, mas foi nesse momento que Deus mostrou o impossível. Moisés ergueu seu cajado sobre as águas, e um vento poderoso soprou durante toda a noite. O mar começou a se abrir, formando paredes de água à esquerda e à direita, e o fundo do mar se tornou terra seca. O povo atravessou, passo a passo, com olhos arregalados, vendo o milagre diante deles. Era a libertação, era a resposta às orações que por gerações haviam subido aos céus. Mas o exército de Faraó não desistiu. Eles entraram no mesmo caminho, perseguindo os hebreus. E então, ao comando de Deus, Moisés estendeu novamente sua mão, e as águas voltaram com fúria, engolindo cavalos, soldados e carros de guerra. O Egito foi derrotado não por exércitos humanos, mas pelo poder do Deus que controla os mares. Do outro lado, o povo hebreu caiu de joelhos, chorando, cantando, celebrando a vitória que parecia impossível. Eles não eram mais escravos, não eram mais cativos, mas sim um povo livre, guiado pela mão do Deus que cumpre promessas. A travessia do mar se tornaria um marco eterno, um testemunho de que nenhuma cadeia é forte demais, nenhum império é poderoso o bastante, nenhuma dor é profunda demais para ser vencida quando Deus decide agir. O deserto estava à frente, os desafios ainda viriam, mas naquele dia, a liberdade foi conquistada. E até hoje, essa história ecoa como um lembrete. Quando tudo parece perdido, quando não há saída à vista, ainda existe um caminho onde o impossível acontece.